Imagine ser falsamente acusado de um crime que não cometeu e ser tratado como um criminoso a partir do momento em que a polícia chega. Foi exatamente isso que aconteceu a Ryan Waller, de 18 anos, quando foi vítima de um brutal assalto à mão armada na noite de Natal. A polícia de Phoenix não acreditou na sua história e registrou-o como assassino, provocando uma cadeia de acontecimentos que mudariam a sua vida para sempre. Ryan Waller e Heather Kwan namoravam há quase 8 meses e tinham ido viver juntos recentemente. Waller tinha acabado de terminar o liceu e Kwan era estudante universitária. Alugaram uma casa com outra colega de quarto, Alicia, em Phoenix, Arizona. O trágico assassinato de Ryan Waller e da sua namorada Heather Kwan numa noite de Natal abalou a cidade de Phoenix, no Arizona. Inicialmente, os meios de comunicação social difundiram informações falsas, afirmando que Waller e o autor do crime, Richie Carver, eram antigos colegas de quarto e que o tiroteio resultara de uma discussão anterior. Era suposto ser uma noite de Natal calma para Ryan Waller e Heather Kwan, até que 2 intrusos entraram na sua casa alugada em Phoenix. Richie e Larry Carver, uma dupla de pai e filho, dispararam contra o casal antes de os assaltarem. Kwan morreu instantaneamente depois de ter sido baleada na cabeça, enquanto Waller ficou gravemente ferida com um tiro no rosto. Para agravar o horror, seguiu-se uma investigação de má qualidade, com os meios de comunicação social a afirmarem incorretamente que o atirador e a vítima eram antigos colegas de quarto, mas a verdade estava longe disso. Carver era um antigo inquilino da casa e tinha sido expulso pelo seu colega de quarto, Eric. Waller não tinha qualquer relação pessoal com Carver e nunca tinha sido seu colega de quarto. A polícia prendeu Waller por homicídio, apesar de ter sido vítima do ataque, e acusou-o de violência doméstica. Primeiro inquérito, Ryan Waller, apesar de ter sofrido um ferimento de bala na cara que lhe provocou um traumatismo crânioencefálico grave, foi detido pela polícia durante um período agonizante de 6 horas, durante o qual foi sujeito a um interrogatório implacável. O detetive pergunta a Ryan sobre a sua educação e se ele compreende os seus direitos. Ryan, que sofre claramente de um traumatismo crânioencefálico, tem dificuldade em dar respostas coerentes. No entanto, o detetive persiste, ignorando a necessidade de cuidados médicos imediatos. A incapacidade do detetive para ligar os pontos e dar prioridade ao bem-estar de Ryan é espantosa. O estado de Ryan deteriora-se ainda mais à medida que o interrogatório avança. Torna-se cada vez mais confuso e exprime repetidamente o seu desejo de adormecer. O detetive, em vez de procurar assistência médica, ignora os pedidos de Ryan e insiste em extrair das informações. Apesar do estado comprometido de Ryan, o detetive tenta obter detalhes sobre uma suposta altercação entre Ryan e uma rapariga chamada Heather. Torna-se evidente que as recordações de Ryan são confusas e ele tem dificuldade em fornecer informações exatas. O detetive, em vez de reconhecer os sinais de trauma, parece rejeitar o relato de Ryan como inacreditável e até troça dele. Eventualmente, Ryan faz uma revelação chocante sobre o ataque à sua casa. Conta como Richie e o pai entraram em casa armados e dispararam sobre Ryan e Heather. A narrativa de Ryan, embora fragmentada, aponta para um ato de violência sem sentido cometido por indivíduos que ele identifica como Richie e o pai. Apesar desta revelação crucial, o detetive continua a interrogar Ryan, manifestando ceticismo e exigindo uma versão mais coerente dos acontecimentos. Ryan, ainda em estado de angústia, tenta explicar, mas tem dificuldade em fornecer um relato linear. A persistência do detetive em desacreditar o testemunho de Ryan não tem em conta os sinais óbvios de trauma e a necessidade de cuidados médicos imediatos. Segundo o inquérito, 10 minutos depois, a ambulância chega para avaliar o ferimento de Ryan. Ao observarem o seu comportamento, notam sinais consistentes com um traumatismo craniano grave, o que está de acordo com as circunstâncias. Reconhecendo a urgência, decidem transportá-lo para o hospital para mais avaliações e tratamento. Durante esse tempo, conversam com Ryan, tentando obter mais informações sobre o incidente. Ryan, ainda desorientado, fornece informações limitadas, mencionando a possibilidade de ter sido baleado, mas permanecendo inseguro sobre as circunstâncias exatas e as razões por detrás do ataque. A presença de armas de fogo e o envolvimento de alguém chamado Eric também são questionados.
Mas o estado de Ryan impede-o de dar respostas definitivas. Verificaram uma ferida de entrada e saída, que sugere que a bala pode ter atravessado a sua cabeça. Preocupados com seu bem-estar, procedem aos procedimentos médicos necessários, incluindo a monitorização da sua tensão arterial. Após um período angustiante de 56 minutos, caracterizado por um interrogatório desnecessário e, em última análise, prejudicial, Ryan é finalmente transportado para o hospital. Esta resposta tardia realça a importância crucial de reconhecer prontamente os sinais de trauma e de prestar cuidados médicos adequados aos indivíduos sob custódia. Hospitalização do Ryan. Quando Ryan chegou ao hospital, os profissionais de saúde reconheceram rapidamente a gravidade do seu estado. Tornou-se evidente que ele tinha sofrido um ferimento de bala no olho, confirmando o seu relato anterior. Além disso, os médicos informaram o pai de que Ryan tinha desenvolvido uma infecção que poderia ter sido evitada com cuidados médicos adequados. A hospitalização de Ryan durou um longo período de 35 dias, durante os quais o seu estado permaneceu crítico. Tragicamente, sofreu a perda irreversível de parte do cérebro e do olho esquerdo. O aspecto mais angustiante, porém, foi a ocorrência de convulsões regulares que persistiram desde o dia em que teve alta do hospital até 2016, altura em que, lamentavelmente, uma convulsão acabou por lhe tirar a vida. Teste. Os verdadeiros culpados deste cenário inquietante, Richie Carver e o seu pai Larry, acabaram por ser detidos. Confirmando as suspeitas, a mulher de Larry atestou que a dupla tinha embarcado numa viagem fatídica em 25 de dezembro de 2006. A sua principal intenção era recuperar os pertences de Richie e confrontar um indivíduo relativamente a um incidente anterior. Esta revelação esclareceu o motivo das suas ações, levando à sua posterior detenção. Na preparação para o julgamento do homicídio dos Carvers, ocorreu uma reviravolta inesperada quando Cheryl, a mulher de Larry, se retractou do seu depoimento anterior e afirmou não se lembrar da confissão de Larry. Consequentemente, o processo contra ele foi arquivado, uma vez que as provas se baseavam fortemente no testemunho de Cheryl, o que levou à sua absolvição. No entanto, Richie Carver teve um destino diferente. Foi condenado por homicídio qualificado, roubo, agressão agravada e conduta imprópria com armas. Richie confessou o crime e foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Para Larry Carver, a sorte não estava do seu lado. Em 2012, foi a julgamento e acabou por ser condenado, recebendo uma pena de prisão perpétua pelo seu envolvimento no ataque de 2006 a Waller e Quan. O júri deliberou durante 2 dias após um julgamento de 10 dias, acabando por considerar Larry Carver culpado de todas as acusações. Devido aos seus antecedentes de violência doméstica e agressão, foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional em 25 de janeiro de 2013. A história da trágica aprovação de Ryan Waller e Heather Quan serve como uma 5 de dezembro de 2006. A sua principal intenção era recuperar os pertences de Richie e confrontar um indivíduo relativamente a um incidente anterior. Esta revelação esclareceu o motivo das suas ações, levando à sua posterior detenção. Na preparação para o julgamento do homicídio dos Carvers, ocorreu uma reviravolta inesperada quando Cheryl, a mulher de Larry, se retractou do seu depoimento anterior e afirmou não se lembrar da confissão de Larry. Consequentemente, o processo contra ele foi arquivado, uma vez que as provas se baseavam fortemente no testemunho de Cheryl, o que levou à sua absolvição. No entanto, Richie Carver teve um destino diferente. Foi condenado por homicídio qualificado, roubo, agressão agravada e conduta imprópria com armas. Richie confessou o crime e foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Para Larry Carver, a sorte não estava do seu lado. Em 2012, foi a julgamento e acabou por ser condenado, recebendo uma pena de prisão perpétua pelo seu envolvimento no ataque de 2006 a Waller e Quan. O júri deliberou durante 2 dias após um julgamento de 10 dias, acabando por considerar Larry Carver culpado de todas as acusações. Devido aos seus antecedentes de violência doméstica e agressão, foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional em 25 de janeiro de 2013. A história da trágica aprovação de Ryan Waller e Heather Quan serve como uma
alerta, um lembrete angustiante das consequências de longo alcance de investigações mal conduzidas, acusações injustas e cuidados médicos tardios. É uma narrativa que revela a profunda importância da justiça, da empatia e da prioridade da vida humana. Assim, chegamos ao fim do vídeo. Espero que tenham gostado de ver o vídeo. Se gostaram, então considerem carregar no botão gosto. E não se esqueça de se inscrever para receber mais vídeos como este. Veja o nosso outro vídeo que está a ver agora. Até a próxima!